Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: Requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova. Nós estamos aqui com a Sâmia Marquezine, ela que é empresária, e a gente tem um lema: não mais pelos. Ninguém quer ter mais pelos, tanto pela higiene quanto pela saúde, não é verdade? Sâmia, eu acredito que toda pessoa que chega até você faz uma anamnese antes, né? Para saber como é que não é. Quem são essas pessoas que não podem fazer o laser para pelos? Então, algumas pessoas, não é que não podem, mas existem alguns impeditivos, né? Pessoas que tomam medicamentos, alguns medicamentos são fotossensíveis. O que acontece? Se você está ingerindo aquele medicamento e incide o flash, a luz na depilação, você pode ocorrer uma queimadura muito grave, dependendo de alguns medicamentos que são fotossensíveis. Então, antes, quando o cliente chega lá, um cliente novo, né? Ele é submetido ao preenchimento de uma ficha, e a gente faz toda uma investigação para saber se ele toma algum tipo de medicamento, o que é que ele toma. E existem alguns que são impeditivos de 6 meses, né? A gente aguarda 6 meses. Até a vacina do Covid foi impeditivo para 15 dias. Olha isso, gente! A gente teve cliente que tomou a vacina e chegou para depilar e não, a gente precisa de 15 dias para poder aquele medicamento ser absorvido pelo corpo, né? Para aí sim a gente poder fazer o nosso procedimento de uma forma segura, né? A gente priva sempre a segurança para que o cliente não saia lesionado, não saia com queimadura. Isso é muito importante. Muito importante, nossa. Porque além de eliminar o pelo, a gente também não quer que a pessoa ficar sem o pelo e com queimadura. É muito pior uma mancha do que um pelo, né? Ô, Sâmia, herpes, manchas de pele. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né, com as técnicas que são formadas pela franquia. E a pele tem que estar completamente íntegra para poder receber o laser, porque senão aí sim pode ocasionar alguma coisa naquela lesão. Uma outra coisa que é uma pergunta muito curiosa: as mulheres não gostam de pelo no búcio, né? No buço. Buço, que é o bigode. Sim. Fala pra gente um pouquinho, porque muitas pessoas dizem que fica flácido, que fica... Como é? Sim. Recebemos muitas pessoas com queixas de, aquele bigodinho fragmentadinho, assim. Tá. Código de barra? Código de barra, isso. E aí as pessoas falam, não sei por que ficou assim. O que acontece? Estudos foram feitos, não por nós, não, mas estudos gerais da área da estética. E quando você usa cera em excesso, a cera acontece o quê? Você puxa e você tira uma camada da epiderme. Quando você tira essa camada, você está tirando o colágeno da pele também. Então vai ficando flácida, vai acontecendo essas ruguinhas, vai engiando, né? Então, assim, uma forma também de prevenir isso é a depilação a laser, né? Que deixa a pele íntegra, não agride, não tira a epiderme, não faz nenhum tipo de lesão nessa área. Olha que bom a gente aprender isso. Inclusive, essa nossa tecnologia que eu falei, chamada SaneSafe, ela ajuda, ela promove, né, a produção de colágeno da pele. Então, além de eliminar o pelo, ela também promove isso. Então, já pensou você ter um procedimento que estimula a produção de colágeno? Porque toda mulher, todo homem, toda pessoa quer colágeno. Isso hoje, na verdade. Isso aí. Tem muita... Olha, gente, eu vou falar uma coisa que vocês vão rir. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu estava no supermercado esses dias e tinha lá no açougue pé de galinha, tudo limpinho. Eu falei, gente, pé de galinha? O rapaz falou comigo, Celusa, você não tem noção do que vende isso por causa de colágeno. Eu falei, vou levar, vou aprender a fazer isso, porque todo mundo quer colágeno, né? Ô, Sâmia, uma outra pergunta. Com quantos anos uma pessoa, uma menina, um menino, pode começar a fazer esse tratamento? Isso é uma ótima pergunta, Elusa. As meninas, normalmente, a partir dos 12 anos, ou as que já tiveram a primeira menstruação, a menarca, né? Quem já menstruou. Por quê? Não interfere no corpo da pessoa a ponto hormonal, mas a gente prefere esperar esse tempo de 12 anos ou da primeira menstruação da menina
para poder garantir um resultado melhor, porque é um turbilhão de hormônios quando estão nessa fase. Então, assim, não é tão interessante. Mas o ideal, o quanto antes começar o procedimento, o quanto antes você já ir queimando esse folículo, é o ideal para ter um adulto aí livre de pelos e não mais pelo na vida dessas pessoas. Olha aqui, mais ou menos quantas vezes a pessoa tem que fazer para que se elimine? Tem que fazer depois de um ano? Sim, sim. Normalmente, uma pessoa normal que não tenha disfunção hormonal nenhuma, uma média de 10 sessões, dá um resultado muito legal, é um resultado bem satisfatório, para depois você realmente só fazer talvez a manutenção. Isso é pessoas normais. Só que o que acontece? Nada no corpo humano é definitivo e é para sempre. Nós né, estamos em Lúcia? mutação, não é verdade? O corpo está reagindo a todo momento. Isso, então assim, às vezes a pessoa fala, é definitiva? É para sempre? Não é definitiva. Nada que é feito no corpo humano. Você faz um botox, você precisa retocar. Você faz um preenchedor, você precisa também. Você faz uma cirurgia. Você faz uma cirurgia, né? O corpo tem que se adaptar. Muda, as células mudam, o corpo humano está a todo momento produzindo novas células e essas células, novos folículos, né? Então, aquele pelo cauterizado durante o tratamento, aquele pelo não volta, né? Isso a gente assegura que ele pode não acontecer volta. De virem novos pelos e você tem que fazer uma, como é que eles falam? Manutenção. Manutenção, sim. De tudo a gente tem Eu que fazer. tenho várias clientes que fazem manutenção em novembro e dezembro, né? Que já querem dar uma esticadinha aí para o verão, então fazem uma manutenção a cada 6 meses ou uma por ano, dependendo de algumas pessoas. Muito bacana. Sâmia, eu queria te parabenizar, sabe por quê? Que isso. Porque ela fala muito bem, ela explica de uma forma que eu tenho certeza que todos vocês entenderam. Obrigada. Essas dúvidas que a gente tinha, né? Porque eu também tinha essas dúvidas com relação ao buço, com relação ao câncer, com relação a todas essas coisas. Então eu queria te agradecer. Muito obrigada, parabéns e eu sucesso. Que agradeço. Obrigada. Tá bom? Tudo de bom. Obrigada. Ela vai vir fazer pizza pra gente, porque diz ela que a massa de pizza dela não tem igual. Não. Nós vamos provar aqui, hein? Vamos sim. Olha só, a gente vai pro intervalo, já nós estaremos de volta, mas antes disso, eu queria falar uma coisinha para vocês. Nós estamos aí ainda em pandemia, né? Apesar de estar caindo muito por conta da vacinação, dessas coisas todas, mas nós temos aí uma outra variante e nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que não tomaram a vacina. E quem são essas pessoas? Os jovens. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pega, eu tomei já a minha segunda dose, vou pegar, vai ser leve, mas a gente também transmite, então isso tudo a gente tem que ter muito cuidado. Então a todos vocês telespectadores, tomem cuidado com tudo isso, porque é sofrimento em cima de sofrimento, de tantas perdas que nós tivemos, né? Mas a gente vai para o intervalo e já nós estaremos de volta com uma culinária, ó, deliciosa. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento: Requeijão Copo Celita. Muito mais sabor. Novidades é mais Celita. Cofril. Receitas com sabor a toda prova.